Pessoas estavam me perguntando por que razão há esse chamado tão claro, não é, em ir a Cristo cansado e sobrecarregado e encontrar descanso. E a maior parte das pessoas que se dizem cristãs apresentam a mesma face de não descanso, de não estar sobrecarregado por tudo que a vida é, como aquelas pessoas que não conhecem Cristo. E a minha resposta assim imediata é porque as pessoas não vão a Cristo, não buscam Cristo ou em Cristo descanso. Não é? De maneira geral, as pessoas que se dizem cristãs não compreendem o chamado e não compreendem o que é oferecido, portanto não experimentam mesmo. E explicando de uma maneira mais longa, eu queria meditar sobre isso a partir do Salmo 81 e olharmos para as razões que isso acontece. Diz assim o Salmo 81: cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem o Deus de Jacó, comecem um louvor, façam ressoar o tamborim, toque a lira e a harpa melodiosa, toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa, porque este é um decreto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel, não tenha Deus estrangeiro no teu meio. Não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. Por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguir os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. O livro de Salmos é cheio de disciplinas espirituais. Eu podia dizer que todas as disciplinas espirituais que nós precisamos são manifestadas para nós no livro de Salmos. E disciplina espiritual são habilidades práticas que você tem que ser capaz de exercer a fim de que você experimente todas as coisas que Deus ligou a essas disciplinas. Mas esse salmo, diferente de outros, ele não está falando sobre uma disciplina particular. Nós podemos, em muitos salmos, encontrar disciplinas espirituais particulares. Mas esse salmo, ele está falando sobre não uma disciplina apenas, mas como usar várias disciplinas espirituais nos momentos de dor, aflição, sobrecarga, sofrimento, dificuldade e toda sorte de coisas que compõem a nossa vida no mundo. Então há 4 coisas aqui para nós vermos no tempo que tivermos. Primeiro, o Salmo quer nos ensinar que a vida é um deserto. A vida inteira é um deserto. Em segundo lugar, uma afirmação de que nesse deserto, apesar da vida inteira ser um deserto, nesse deserto há uma rocha no deserto. E que mais do que isso, além de todas as coisas que compõem a rocha, há mel que flui da rocha. E há uma 4ª coisa essencial que quando nós chegarmos lá nós vamos ver. Então, em primeiro lugar, esse salmo é sobre a festa dos tabernáculos. Por acaso, acho que semana passada nós estávamos meditando em João e nós vimos que Jesus, nessa festa, se levantou e começou a fazer determinadas
declarações. Esse salmo é sobre a festa dos tabernáculos. O versículo 3 diz assim: toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa. A trombeta aqui é o shofar, né, que é aquele chifre de carneiro, que era soprado para anunciar as festas anuais de Israel, que eram decretos de Deus, que eram ordenanças de Deus. Então, o único mês em que o shofar era tocado 2 vezes, como está aqui no texto que a gente leu, soprado na lua nova, que é o início do mês, e depois na lua cheia, que é 15 dias depois, isso sempre acontecia assim, porque o calendário que os judeus usavam, e usam ainda para algumas coisas, é o calendário lunar, e não o calendário solar, como nós usamos. É por isso que a nossa Páscoa fica variando, porque como a gente se baseia na Páscoa dos judeus, e como o calendário deles é lunar, não é solar igual o nosso, há uma variação. Então, todo ano, nossa Páscoa fica mudando de lugar, porque a gente está usando calendário diferente. Então, a única vez que o shofar é tocado 2 vezes, na lua nova, que é no início do mês, e na lua cheia, que era 15 dias depois, era quando era observada a festa dos tabernáculos. Então, no 81, 13 e 4 diz: toquem a trombeta na lua nova e no dia da lua cheia, dia da nossa festa, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó. Então, a festa dos tabernáculos era uma ordenança de Deus, e nós sabemos, pelo conteúdo do salmo e por essa afirmação de tocar a trombeta 2 vezes, que era a festa dos tabernáculos. Então, essa festa foi instituída por Deus para Israel nunca esquecer o deserto. Deus queria que Israel mantivesse em sua mente, durante toda a sua existência, o deserto e aquilo que aconteceu no deserto. E por isso, na festa dos tabernáculos, eles montavam tendas, dormiam em tendas, e havia uma série de coisas que eles faziam, porque isso lembrava que lá no deserto eles não tinham casa, moravam em tendas. E, enfim, o verso 6 fala como Deus conduziu eles para fora da escravidão. Um pouco antes diz assim: porque este é um decreto para Israel. O que? A festa dos tabernáculos. Uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José, quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. E aí vem o 6 que ele diz: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. No versículo 7 ele diz: eu falei com vocês na nuvem da tempestade. Ou seja, no Monte Sinai. Foi quando Deus deu a lei, não é? Houve a nuvem da glória de Deus e trovões, e proveite junto às águas de Meribá, que era a rocha no deserto, onde Deus, houve uma contenda entre Deus e o povo, e nós sabemos, a rocha foi ferida e fluiu água. Então, ele diz: na aflição de vocês clamaram a mim, eu livrei do esconderijo dos trovões. Eu gosto dessa versão. A outra fala da nuvem da tempestade, mas essa versão a pessoa estava um pouco mais inspirada, mais poética, do esconderijo dos trovões. Eu respondi. Todo o resto do salmo está falando a respeito disso, do que o povo fez e do que o povo não fez no deserto. Não é? É tudo a respeito da vida do deserto. Então você vê na Bíblia, não é simplesmente que Israel viveu 40 anos no deserto. Viveu. Não é? Mas a Bíblia, ela coloca o deserto como um paradigma para a nossa vida. Em todo lugar. Nós podemos, é óbvio, lembrar que nesses anos de peregrinação no deserto, eles tiveram toda sorte de experiências que Deus queria que eles mantivessem na sua mente. No Novo Testamento, nós ouvimos o deserto o tempo todo, de novo, e de novo, e de novo. Por exemplo, João Batista chamou as pessoas para o deserto de novo, né, para que, a fim de serem batizados, a fim de encontrarem Deus de uma maneira nova, que eles tinham perdido.
e eles precisavam voltar ao deserto. É lá que o batismo acontecia, e esse retorno a Deus de uma maneira nova era experimentado. A primeira coisa que Jesus fez assim que foi ungido com o Espírito foi no seu batismo. Antes de começar o seu ministério público, ele foi para o deserto para ser tentado. Você vai ver que isso é recorrente. O livro de Hebreus, especialmente o capítulo 3 e 4, mas todo o livro, Deus nos chama de novo e de novo a considerar que todos nós estamos no deserto, que a nossa vida inteira é vivida no deserto, como eles viveram no deserto. E Deus vai dizer exatamente: não seja como eles foram no deserto, vocês também estão no deserto. A vida inteira é no deserto. Então, o que a Bíblia quer fazer com isso é nos chamar para levar as nossas mentes para um padrão de narrativa de peregrinação no deserto. E que nós fomos tirados por Deus da escravidão, mas imediatamente nós ficamos vagando pelo deserto, a caminho da concretização daquilo que Deus tem para nós. Ou seja, a Bíblia quer que todos nós usemos o paradigma do deserto para entendermos nossa vida e como nós nos relacionamos com Ele. Você não pode compreender a vida, a Bíblia está dizendo, se você não compreender que você vive num paradigma do deserto. Sem esse paradigma de que a vida que nós vivemos é no deserto, você não tem como compreender a sua própria vida. Então, você deve usar o vaguear de Israel pelo deserto como um paradigma da sua própria vida. Cada um de nós que pertencemos à igreja. Então, a Bíblia não diz que há alguns momentos que são um deserto neste mundo, mas que a vida inteira no mundo é um deserto. E por que isso é importante? Porque ela quer afirmar isso para nós. Muitas das vezes, nós quando olhamos descampados, meio que selvagens, nós falamos, isso aqui é um deserto. Mas é óbvio que não é simplesmente a ideia de estar sozinho, no meio da natureza, que é chamado de deserto. Sempre que a Bíblia fala sobre deserto, ela está falando isso no sentido mais próprio. Isso é importante nós entendermos. A grande característica daquilo que é o deserto é que ele não tem suficiente apoio para a nossa vida física. Nossa vida física não pode ser vivida no deserto. O deserto não tem condições de sustentar a nossa vida física. No deserto a nossa vida vai se esvaindo e a gente morre. Você não pode produzir alimento suficiente no deserto, você não pode ter água suficiente no deserto, o seu corpo não está preparado para as intempéries constantes do deserto, então você não pode ter comida suficiente, você não pode viver lá. O deserto te mata, mais rápido, menos rápido, dependendo de quem é, de que habilidades tenha, mas o deserto não é o lugar que você recebe apoio, que a vida física receba apoio. Então, a nação que se moveu pelo deserto por 40 anos, só tinha uma possibilidade de viver. Sem a intervenção milagrosa, eles morriam. Todos eles morriam. A única maneira daquela nação ter vivido 40 anos no deserto é que diariamente havia uma intervenção milagrosa de Deus. É o maná, é a água, é a nuvem para proteger eles do calor incessante, e depois a coluna de fogo para guiá-los e também protegê-los do frio terrível, na noite no deserto, porque o deserto, por definição, é um lugar onde não há apoio para a nossa vida física, não há como ela prosperar. Então por que a Bíblia quer que você entenda que esse é o paradigma da sua própria vida, que todos nós vivemos no deserto? Por que isso é fundamental? Por que a Bíblia está dizendo que você não consegue entender a vida sem o paradigma de que nossas vidas são vividas dessa forma?
está dizendo que da mesma maneira que o deserto físico não pode te dar suporte para a vida física, esse mundo não tem condição e não pode apoiar e cumprir as profundas necessidades do coração, da alma, como Deus a criou. Ou seja, você nunca vai ter um apoio vital para a sua vida espiritual, mas eu queria que você encampasse todas as coisas, já que nós não temos uma vida toda segmentada. Esse mundo não pode suportar e prover os desejos profundos do seu coração, jamais. É como o deserto. Sem a intervenção milagrosa de Deus, eles morriam. O deserto não podia dar a eles o que eles precisavam para viver. Deus está dizendo isso. Não há apoio para a vida espiritual, para os anseios da alma, os anseios do coração. Esse mundo não tem condição de dar, como o deserto não tem condição de dar apoio para a vida física. Então esse mundo nunca vai te satisfazer. Como era impossível o deserto satisfazer as necessidades de vida daquelas pessoas. Então ele nunca vai ser capaz de dar o que você precisa realmente. E por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas, quando as coisas dão errado na vida, e as coisas cedo ou tarde dão errado, elas sucumbem. Todos nós vivemos no deserto o tempo todo. É isso que a Bíblia mostra para nós. É isso que o livro de Hebreus quer que a gente entenda o tempo todo. Mas há momentos em que as coisas ficam mais difíceis no deserto. Você não vê nada a não ser a expectativa de morte mesmo. Ou seja, apesar de o mundo inteiro, a vida inteira estar no deserto, há dias e há momentos na vida que o deserto se mostra mais deserto em nossas vidas. Então, quando a gente não vê água nenhuma e nenhuma comida à nossa vista, aquilo que nós costumávamos ver como água e aquilo que nós costumávamos ver como comida some na experiência do deserto. Quando isso vai embora, ou seja, quando nossa saúde vai embora, quando nossas relações se quebram por qualquer razão e vão embora, quando sua carreira de repente acaba, quando o dinheiro vai embora, quando algo importante que você achava que era fundamental para você viver no deserto se vai. Como eu disse, toda a vida é no deserto, é a ênfase bíblica. Mas há momentos em que essa necessidade é mais premente. E quando o sofrimento chega, quando a vida que é no deserto se mostra mais, todas as características mortais do deserto, há uma tendência das pessoas perguntarem assim: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Essa pergunta em si, de per si, ela não é errada. Não seria errada se eu realmente quisesse saber por que, qual é a razão profunda das coisas que acontecem comigo, mas não é isso que acontece na nossa geração, e eu diria que quase que em todas as gerações, mas na nossa mais ainda, não é? Há uma pressuposição nessa pergunta, porque Deus está permitindo que isso acontecesse. Há uma pressuposição que a vida não é um deserto. Há uma pressuposição falsa na pergunta. O que as pessoas estão dizendo é o seguinte, quando elas fazem essa pergunta: se a minha carreira não tivesse ido embora, se a minha saúde não tivesse ido embora, se a pessoa que eu amo não tivesse ido embora, ou se eu tivesse casado até agora, ou se eu não tivesse casado com essa pessoa, ou se eu tivesse casado com aquela outra pessoa. Enfim, eu começo a pensar em todas essas coisas que nos momentos agudos em que tudo é tirado, ou que uma dessas coisas é tirada de mim, acontece. Nessa pergunta, por que Deus está deixando acontecer isso? A suposição é que, se isso não tivesse acontecido, eu seria feliz.
Se isso não tivesse acontecido, eu estaria feliz. E eu não estou feliz porque isso aconteceu. Por que Deus deixou isso acontecer? Eu não estou feliz. Eu estou infeliz. Eu estou infeliz por que Deus deixou isso acontecer? Se isso tiraria a minha felicidade. Essa é a suposição. E é por isso que a pergunta, ela carrega algo ofensivo a Deus. A razão por que nós ficamos bravos é porque nós pensamos, o trabalho de Deus é organizar o mundo. E o trabalho de Deus é organizar a vida, para que a minha saúde, a minha carreira, os meus relacionamentos, tudo trabalhasse para me fazer feliz. E Deus não está fazendo isso. Por que Ele não está fazendo isso? Porque Ele não está trabalhando com a minha saúde de tal maneira que eu seja feliz. Por que Deus não está trabalhando os meus relacionamentos de tal maneira que eu fique feliz? Por que Ele não está trabalhando as situações de tal maneira que eu seja feliz? O que a Bíblia diz para nós é o seguinte: caia na real. Caia na real. A Bíblia diz que você não entendeu a vida, não entendeu o mundo. Que o mundo não pode suportar as necessidades mais profundas do seu coração. Você nunca estaria sob esse questionamento se a tua suposição não estivesse totalmente errada sobre a vida, se você não tivesse perdido o paradigma de que a vida é no deserto, e que o deserto não pode satisfazer os desejos mais profundos do seu coração. O melhor casamento não pode, a melhor companhia não pode, a melhor carreira não pode, os melhores relacionamentos não podem. Mesmo quando você os tem, você descobre que eles não entregam o que é esperado deles. E quando você perde, e fatalmente todo mundo vai perder todas essas coisas, eles não dão quando você tem, e todos eles ainda vão embora, porque é a natureza desse mundo ser um deserto. Então seu coração não consegue encontrar descanso em nada aqui. Por isso que Jesus está dizendo: vem a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Enquanto você tem um paradigma de que há descanso em alguma outra coisa a não ser nele, você nunca foi buscar nele o que ele está dizendo. A pessoa diz: como alguém pode ter Cristo, os cristãos dizem ter Cristo, e olham, a pessoa olha, essa pessoa que estava fazendo a pergunta, olha para o mundo, olha para os que se dizem cristãos, e não há esse descanso, e essa paz, e essa alegria, essa felicidade. É porque o chamado é esse, é ir a Cristo. Mas milhões de cristãos nominais nunca experimentaram uma mudança fundamental naquilo que lhes fazem felizes. Em vez de ter absorvido a ideia de que o cristianismo nos dá Cristo, vem a mim, para você encontrar descanso. Não é isso que as pessoas estão fazendo. As pessoas, o alicerce da felicidade delas está na mesma coisa que estava antes delas supostamente serem regeneradas. Então você queria riqueza. E você acha que se você tiver o dinheiro, você vai ser feliz. Então você vai a Cristo. Porque Cristo vai te dar o dinheiro que vai fazer você feliz. Você nunca foi a Cristo buscando descanso. Você vê? Você não foi a Ele. Você não acreditou que a vida era um deserto. Você acreditou que o dinheiro pode entregar o que ele não pode entregar. Então, se você queria ser saudável, antes de ser cristão, você, sei lá, fazia dietas, você ia ao médico, você fazia todas as coisas para ser saudável. Agora que você é cristão, você acha que Cristo vai cuidar da sua saúde, para você ser feliz. E antes você tinha muitos problemas de culpa, e você tratava isso de várias maneiras, mas agora você vai a Cristo para que esses sentimentos ruins saiam, e você então seja feliz. Você queria um casamento para ser feliz, ou você queria um casamento que fosse de determinada maneira para ser feliz, antes. Agora que você está supostamente em Cristo, você vai a Cristo para fazer seu casamento ser o casamento que supostamente te fará feliz. Então, em outras palavras, grande parte das pessoas que se dizem cristãs, que se tornaram cristãs dessa maneira, você vê que eles têm os mesmos desejos e eles acreditam que as mesmas coisas
os fariam felizes de quando eles não eram regenerados, supostamente. E eles acham que Cristo é só um meio para que essas coisas que nos fazem felizes sejam alcançadas. Portanto, não há nenhuma mudança real no coração dessas pessoas em relação ao que elas eram antes. Elas acreditavam que alguma coisa traria descanso, paz, satisfação, alegria e felicidade a elas. Hoje, elas acreditam nas mesmas coisas. A única diferença é que elas pensam em uma outra maneira de conseguir essas coisas para fazerem elas felizes. Elas não entenderam que o mundo é um deserto, ou seja, nenhuma dessas coisas podem e tem a capacidade de suprir as necessidades do coração, da vida. Como o deserto não tem capacidade de suprir as necessidades do físico. Era necessário algo miraculoso lá para que, no meio daquilo que o deserto podia oferecer e oferece, totalmente insatisfatório, eles pudessem viver. Então, as pessoas de fato não se sentem cansadas e sobrecarregadas por esse mundo ser um deserto. E por terem descoberto que o casamento nunca vai entregar, que o dinheiro nunca vai entregar, que a saúde nunca vai entregar, portanto, eles não foram a Cristo como o descanso. Eles foram a Cristo como aquele que, porque eu estou com todas essas coisas que tiram a minha paz e a minha felicidade, Ele vai reorganizar a vida para que eu tenha paz e felicidade. As pessoas buscaram Cristo não como descanso, nunca foram a Ele como descanso para eles, porque eles nunca viram que a vida era um deserto. Então não há nenhuma mudança no fundo do seu coração, em seus desejos, ou seja, não houve nenhuma alteração naquilo que faz o homem feliz. Ele acreditava que algumas coisas fariam ele feliz antes de supostamente se converter. Agora que ele se converteu, o que vai fazer ele feliz são as mesmas coisas. Portanto, quando essas coisas começam a se esvair, ele diz, por que Deus está fazendo isso? Porque ele diz, cai na real, não é? Você só tem esse questionamento, só surge porque nossos corações ainda acreditam que a vida não é um deserto e que essas coisas poderiam suprir a vida e as necessidades profundas do ser. Então você, na verdade, deseja ainda a mesma janta, só que você trocou o garçom era o teu trabalho para ganhar dinheiro, para conseguir, agora o garçom é Deus, assim. Ele vai dar um jeito da vida para eu vou ser feliz, Ele vai organizar a minha vida, naquelas coisas que me fazem feliz, Deus vai ajudar para me ser feliz, na carreira, no casamento, em todas as coisas, ou seja, não há um novo princípio, um novo alicerce, uma nova base para a minha alegria, é a mesma alegria de antes. Isso não é novo nascimento. Uma pessoa assim jamais nasceu de novo. Porque o novo nascimento não é ter os mesmos desejos que eu tinha antes, só buscando uma nova fonte para satisfazê-los. Eu buscava essas coisas, ter essas coisas, porque eu achava que a saúde, que o dinheiro, que o casamento, que os relacionamentos iam me entregar, e eu tinha muitas dificuldades, eu usava todos os recursos que eu podia, mas agora eu tenho um recurso melhor para conseguir essas coisas, que é Deus. Então você vê, essas pessoas supostamente foram a Cristo, mas não foram a Cristo como o descanso delas. O descanso continua sendo o mesmo. O dinheiro, a saúde, o casamento, os relacionamentos, as amizades, a saúde. E Jesus é só um meio para esse descanso. É óbvio que essas pessoas, no final, nunca compreenderam o paradigma da vida daqueles que são chamados. Não houve uma mudança na parte inferior da sua felicidade, e ela simplesmente acredita que essas coisas do deserto podem satisfazer, quando o deserto não dá apoio suficiente para a vida. Então as pessoas assim, não se sentem amados por Deus, porque eles se sentiriam muito amados por Deus quando Deus está fazendo todas essas coisas que faz ele supostamente ser feliz, organizar a vida dele para que na vida, na família, a saúde, a carreira, sei lá o nome,
Então, quase que primeiramente, aquilo que a gente diz é isso. Por que Deus permitiu isso acontecer? Porque a suposição é, se a minha carreira estivesse bem, eu estaria feliz. Se meu casamento fosse assim, eu seria feliz. Se eu tivesse essa quantidade de dinheiro, eu seria feliz. Essas pessoas não entenderam. Não entenderam nem aquela Jesus chamando para você ir a Ele, nem entenderam o paradigma de que a vida é um deserto. Elas estão totalmente perdidas. Elas não podem compreender aquilo que o chamado representa, nem o que é a realidade da vida, já que elas já sequer perceberam o paradigma da vida. Então as pessoas dizem, o que elas estão pensando é o seguinte quando elas dizem isso: se isso não tivesse acontecido, eu seria feliz. Se a minha família não tivesse ido para essa direção, eu seria feliz. Se a minha carreira tivesse ido para aquela direção, eu seria feliz. Mas como essas coisas não acontecem, e elas não estão acontecendo, e talvez elas não aconteçam, eu não sou feliz. Então a Bíblia diz, cá na real, o mundo não pode suportar as necessidades mais profundas do seu coração, e é exatamente por isso que ele está falando, vem a mim, e não, eu vou encaminhar vocês para algo que vai trazer descanso para as vossas almas. Essas pessoas não estavam sobrecarregadas, no sentido de perceberem, isso é um deserto, essas coisas não têm suporte para a minha vida, essas coisas não podem sustentar as necessidades do meu coração, casamento, relacionamento, amigo, família, saúde, dinheiro, não podem, e irem a Cristo porque estão cansados no deserto, e descobriram que tudo isso é parte do deserto, e tudo insuficiente para a vida. Então pense na segunda lei da termodinâmica, da maneira mais simples possível, né? uma ilustração simples. A lei da segunda lei da termodinâmica está dizendo que tudo está desmoronando, mas vamos olhar isso da maneira mais simples possível. Você bota, sei lá, um frango para assar no forno, sim, maravilhoso, aquele cheiro maravilhoso e tal, você tira ele do forno, você bota ele em cima da mesa, o que acontece? Todos nós sentimos o cheiro assim. Eu aqui já estou até sentindo uma certa fome, não é? Aí você sente, maravilhoso, mas não faz nada, não toca nele, espera 3 horas, e aí ele está frio, e aí ele já não tem aquele cheiro que tinha antes, espere 3 dias, e aí ele está totalmente fedendo, espere 3 semanas, e está cheio de bichos, e aquilo ali seria morte. Então, você vê, estava maravilhoso, o cheiro era maravilhoso, tudo era maravilhoso, mas agora está frio, mau cheiro, rançoso. Se você come, você fica doente, você está tudo despedaçando, cheio de bichos. Essa é a imagem do seu futuro. Mas não só do seu futuro, essa é a imagem de tudo, de tudo à nossa volta. Cada família vai experimentar isso. Cedo ou tarde, tudo vai desmoronar. É o deserto. Cada família, cada bairro, cada relacionamento, cada rosto. Você achou que aquilo era só o frango? Bota o rosto. Tá lindo. Espera 3 dias, espera 3 meses, espera 3 anos, espera 30 anos. É a mesma coisa, é o frango. Você que achou que era diferente. Sabe? Filhos, é a mesma coisa. Pai, mãe, casamento, a mesma coisa. Tudo no mundo, cada família, cada bairro, cada relacionamento. Grande império, espere um tempo. Tudo está no universo perdendo energia e indo da organização para a desorganização. Se corrompendo. A Bíblia gosta de usar esse termo. A segunda lei da termodinâmica diz isso, está indo da organização para a desorganização, está indo de ter energia para perder energia. Então vá mesmo, isso não é só quando isso acontece o tempo todo isso está se manifestando. Conheça mesmo as pessoas que tiveram o melhor casamento do mundo, e elas não são as pessoas mais satisfeitas do mundo, elas têm lá um monte de coisa que elas acham que deviam ainda
ter para cumprir as necessidades do coração. As melhores carreiras, você quando encontra as pessoas com as melhores carreiras no Brasil, você vai encontrar pessoas totalmente satisfeitas? É óbvio que não. Porque mesmo no ápice dessas coisas, não entrega, não satisfaz as necessidades profundas. O melhor rosto do mundo. E a pessoa está com os mesmos problemas. O melhor tudo. Porque nada pode dar o que Jesus está dizendo. Vem a mim, vem a mim. Não vem a mim por causa dessas coisas. Porque não há descanso nelas. Não há felicidade nelas. Não há alegria nelas. E esse é o drama, porque a grande parte de quem se diz cristão nunca foi a Cristo assim. Foi a Ele para aquelas outras coisas. Nunca houve essa mudança de fundo, nunca estiveram cansados e sobrecarregados por entenderem que o deserto não é capaz de sustentar a vida. Não tiveram nunca uma compreensão disso. Então o que elas pensam? Por que Deus está permitindo que o frango fique assim? Por que Deus está permitindo... Porque ela pensou que aquelas coisas dariam a ela descanso. E quando aquelas coisas não dão a ela descanso, o que elas fazem é perguntar a Deus, por que isso está acontecendo? O que a Bíblia diz para nós é, cara, na real, você não entendeu. Essas coisas nunca te dariam descanso. Você buscou o descanso errado, e quando você veio a mim, você continuou buscando o descanso errado. Você está cansado, você está sobrecarregado. A diferença entre você e o mundo realmente não existe. Porque o alicerce continuou sendo o mesmo. Você me colocou nessa história, mas não como um alicerce. O alicerce é o mesmo daquelas pessoas lá. Quando aquelas coisas, como o frango, estão desmoronando, e mesmo quando elas estão no seu melhor, você tenha o que o deserto oferece. Não é suficiente para ser o suporte da vida. Então o povo de Israel pereceria no deserto, a não ser que Deus interviesse todos os dias. Porque o deserto não podia dar a eles o que eles precisavam fisicamente. E você nunca vai chegar nesse mundo a encontrar nada que satisfaça essas necessidades, a não ser Deus. É sobre isso que Jesus está dizendo. É sobre isso que é a vida. Então a primeira coisa do texto que ele diz é que sempre que você está com raiva de si mesmo e raiva das situações, ou dizendo para Deus, por que Deus deixou isso acontecer, o seu pai, porque as circunstâncias da sua vida não estão certas, as circunstâncias não estão certas, é porque você tem um pressuposto errado de que as circunstâncias certas iam te dar o que elas não podem te dar. É por isso que você está decepcionado. Se você tivesse percebido isso, o paradigma da vida, o deserto, você não estaria nunca esperando que as circunstâncias dessem o que elas não podem dar jamais. Ou seja, a vida é um deserto. Você precisa pensar sobre isso. Você não tem como viver para a glória de Deus e viver para Deus de fato, se você não compreendeu isso. Isso tem que ser o paradigma da vida. A vida é um deserto. Há um monte de coisas no deserto, mas elas não podem satisfazer. Elas não são suficientes. O seu coração sem Deus é consumido pelo deserto. Você precisa de uma intervenção de Deus. Como eles no deserto durante 40 anos, precisa de uma intervenção diária de Deus para satisfazê-los. Para satisfazer suas vidas físicas. E óbvio que tudo isso para eles também era uma metáfora da realidade do coração. Então, a segunda coisa é que se a vida é um deserto, a vida vai decepcionar continuamente. Porque se você tem expectativas de que o deserto de repente floresça, e de que de repente ele fique fértil, que ele possa satisfazer as suas necessidades, você não entendeu o que é um deserto. A segunda coisa é que no deserto, o texto diz, há uma rocha. Ele diz assim, no versículo 16, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha, eu o satisfaria. A rocha também é mencionada no versículo 7, apesar de não falar na rocha. Diz assim, na sua aflição vocês clamaram e eu lhes livrei do esconderijo dos trovões, lhes respondi e eu os pus à prova nas águas de Meribá. O que aconteceu em
Meribá, a rocha foi ferida. 2 vezes, não apenas uma, mas 2 vezes é mencionada como Deus tirou água da rocha para satisfazer a necessidade física deles. Mas o Salmo 78, 14, 16, diz assim: de dia os guiou por uma nuvem, e de noite por uma luz de fogo, fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos, fez sair fontes da rocha e fez correr águas como um rio. Então você vê, esse salmo, ele dá a ideia para nós de que várias e várias vezes, e é óbvio, eles falam lá 40 anos, Deus tirou a água da rocha para eles. 2 vezes é mencionado diretamente para nós, em Êxodo 17, Números 20, enfim. 2 vezes é mencionado diretamente para nós, e aquele salmo está dizendo para nós que isso era algo que Deus tinha que fazer para prover água e sustento para aquele povo. No final da peregrinação, em Deuteronômio 32, já que Deuteronômio é uma série de sermões de Moisés, quando tudo vai estar encerrando o ministério dele. Então, no capítulo 32, ele é o primeiro a dizer que Deus é a rocha. Ele diz assim: eu vou proclamar o nome do Senhor, louvar a grandeza do nosso Deus, porque Ele é a nossa rocha no deserto, Ele é um Deus fiel. O Senhor terá compaixão do seu povo, quando Ele vê a sua força desaparecendo. Portanto, o Senhor dirá: agora onde estão os teus deuses? Ou seja, aquelas coisas que vocês achavam que podiam dar descanso a vocês. Agora onde estão os teus deuses? A rocha na qual vocês se refugiaram. Vocês se refugiaram nesses vários deuses, achando que eles podiam dar descanso, e vocês iam encontrar descanso para a alma de vocês. Agora onde estão os vossos deuses? A rocha em que vocês se refugiaram. Ou seja, vocês apoiaram a sua vida em várias rochas. Onde elas estão agora? Eles podem levantar-se para ajudá-lo? Elas podem levantar-se para ajudá-lo? Podem dar-lhes abrigo e descanso? Veja agora, eu sou Ele, eu sou a rocha, não há outro Deus além de mim. Então, a segunda coisa que o texto está dizendo é que no deserto há essa rocha. E nós, antes, ou quando nós não compreendemos, buscamos como rocha outras coisas. Deus está perguntando: onde é que elas estão? Você está decepcionado porque o casamento não deu o que você esperava? Porque o dinheiro não é, porque aquilo, porque outro? Você não apoiou sua vida neles? Você não esperou que eles dessem descanso a vocês? Onde eles estão agora? Que descanso eles estão dando a vocês? Não deram no início e não vão dar no fim. Eles são, como a gente falou, o frango. Então, a segunda coisa que o texto está dizendo para nós temos pouco tempo, é que o deserto é um lugar apesar de ser um lugar assim, o mundo é um deserto, a vida é assim, o deserto é um lugar de encontro com Deus, há uma rocha no deserto. Você não deve entender que o deserto é só algo difícil, e você então vai ter que se agarrar a Deus, simplesmente a alguma convicção, para você suportar as dificuldades, para depois passar. Não, a Bíblia fala sobre algo mais profundo. O deserto é um lugar de premier, é um lugar de encontros com Deus, em momentos em que você conhece cada vez mais profundamente Deus. Quando Moisés encontrou Deus de maneira profunda, ele conheceu mais a glória de Deus nos 40 anos no deserto do que nos 40 anos no palácio de Faraó. Ele sabia sobre Deus, ele acreditava em Deus como muitas pessoas, ainda mais ditos cristãos. Mas onde ele conheceu Deus face a face? No deserto, na sarça ardente. Você sabe que você encontrou Cristo no deserto, e você tem as experiências profundas, quando você percebe o mundo como um deserto, e você sabe que nada te dá descanso a não ser Ele. Você só sabe que encontrou Ele assim. Onde é que Elias tem a experiência de terremoto e fogo e a voz mansa? Ele estava deprimido, ele estava desanimado. Onde ele encontrou Deus? No deserto. O Evangelho de Marcos diz especificamente que Jesus retirou-se para orar no deserto, onde João Batista chamou as pessoas para se arrependerem.
e virem de novo ter uma visão correta de Deus, no deserto, serem batizados. Então, este é um fato simples da natureza humana. Eu não gostaria de que isso fosse verdade, mas é verdade. Não é? Você pode acreditar em Deus, você pode ser um cristão nominal, você pode fazer orações, você pode participar de cultos, mas Deus só vai se tornar uma rocha para você quando as outras coisas não forem mais uma rocha. Você não tem como conhecer Deus como uma rocha se essas outras coisas são uma rocha na sua vida. É por isso que quando o deserto se mostra mais deserto, não é só um lugar onde o cristão cerra os dentes e tenta resistir. É um lugar de gozo, sim, um lugar que Deus vai fazer algo doce. Deus só se torna um abrigo quando os outros abrigos não são mais abrigos. E quando você achava que alguma coisa era abrigo, você óbvio que não vai a Cristo para ele ser o abrigo de verdade. Ele só se torna a tua felicidade quando as outras coisas não são mais. Quando elas não são mais a rocha da sua felicidade. Quando você vê uma rocha no deserto, você corre, várias rochas, você corre para ela, porque há várias coisas no deserto que só ali, perto de uma rocha, você é capaz de encontrar. Então, na Bíblia sempre vai mostrar, porque ela quer que você tenha esse paradigma de que a vida é um deserto, mas você tem uma certa dificuldade nessa percepção, e às vezes o deserto se mostra mais deserto, é quando as pessoas dizem, por que Deus está deixando isso acontecer? É o lugar em que, de maneira mais profunda, nós encontramos Deus. Porque nosso coração, como diz Calvino, é uma fábrica de ídolos. Você precisa usar, Deus está dizendo, a peregrinação do povo de Israel no deserto como um paradigma para a sua vida. Eles também precisavam, é por isso que Deus instituiu a festa dos tabernáculos. Não significa que a vida é sombria, que a vida não é satisfatória e é decepcionante, porque é deserto, é o frango se corrompendo, tudo está se corrompendo, tudo está indo em direção à morte. Não é simplesmente agora eu vou ter que suportar isso e tentar viver uma vida agarrada em alguma esperança. O que a Bíblia está dizendo é que é nesse mundo, quanto mais deserto, em que as pessoas que são chamadas por Deus, encontram Deus real. É onde eu sei que Deus é verdadeiro para mim. Onde eu sei que realmente Ele é um descanso. Que eu fui a Ele como meu descanso, como a minha como a base, a rocha da minha felicidade. Não tem outras. Elas se foram. Onde nós realmente vamos quando estamos cansados? Vamos para os nossos relacionamentos, para o dinheiro, para a carreira, para os nossos amores. São rochas. Eu não sei. Até que eu só experimento Deus de fato quando isso tudo já não é mais rocha para mim. Antes, Deus é uma abstração, queridos. Ele não é a nossa rocha. Ele não é a coisa sobre a qual nós construímos a nossa vida. Nós construímos a nossa vida sobre outra coisa. Aquilo que nós construímos a nossa vida quebrou. Era o frango, nós achamos que não era, de alguma forma. Agora aquilo caiu e eu estou lá, minha vida não tem descanso. Porque a rocha da minha alegria, da minha felicidade, do meu conforto, do meu consolo, era alguma coisa na qual eu edifiquei. Deus não era o centro. Ele não era a coisa na qual eu estava conectado. Eu acreditava, eu cantava, eu orava, fazia essas coisas. A festa dos tabernáculos tinha um ritual. Como eu disse na semana passada, em que a água era derramada. Por quê? Para eles lembrarem que Deus tirou a água da rocha. Eu estava dizendo que em João 7, na semana passada, quando eles estavam na festa dos tabernáculos, derramando água na festa dos tabernáculos, lembrando isso, Jesus, por exemplo, disse assim, no último dia, o mais importante dia da festa dos tabernáculos, Jesus se levantou e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que está dizendo? Essa festa, essa água que está sendo derramada, era sobre mim, eu sou o descanso, eu mato a sede, eu mesmo.
Era sobre isso que a festa dos tabernáculos queria dizer. Era sobre isso que todo o Êxodo queria dizer. Nesse mesma festa dos tabernáculos, tinha um ritual, como eu disse, que eles deixavam um candelabro aceso, um candelabro enorme, e no último dia eles apagavam o candelabro, para lembrar como a nuvem de fogo, a coluna de fogo, guiou eles no deserto. Foi a luz que alegrou a noite, é que a luz fala de alegria, guiou, e todas essas coisas. Na hora que eles apagaram isso, na festa dos tabernáculos, em João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele está dizendo, sabe essa festa dos tabernáculos, sabe essa luz, aquela luz no deserto, era sobre mim. Quando diz, vinde a mim que estão cansados, é sobre isso que ele está dizendo. Vinde a mim como pão, vinde a mim como água, vinde a mim como a luz. Se nós não vamos a ele dessa forma, porque nós não entendemos que a vida é um deserto, é óbvio que nós ficamos igual ao mundo, quando aquelas coisas que nós achávamos que era pão, que era água, que era luz, se vai. Ele diz assim, eu sou o pão. Sabe aquele pão que alimentou eles no deserto? Diz assim, declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas meu Pai que lhe dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe ele, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Está vendo? Todas as coisas que acompanhavam a festa dos tabernáculos, o pão, a água, a luz, Jesus está dizendo, eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou tudo, vinde a mim, e vocês nunca mais vão ter sede, nunca mais vão ter fome, nunca mais vão ficar na escuridão. Cada vez que algo ruim acontecer com você, no mundo, sabe, e você estiver pensando, olha, por que Deus faz isso acontecer? O que Deus quer é que você ouça uma voz. Faça de mim a sua rocha no deserto. O problema não é isso, você está assim, você está achando que isso nunca podia ter acontecido, que a sua vida está desmoronada, que faça de mim a sua rocha, não faça disso a sua rocha. Mas você fez. Você fez do frango a sua rocha, ele estava cheiroso, mas já passaram 3 dias. 3 semanas. O que você fez a sua rocha desmoronou. Quando você está assim, Deus está dizendo para você, faça de mim a sua luz, porque todas as outras luzes vão se apagar. Todas elas vão se apagar. Faça de mim a água, porque todos os outros poços secam. É o que Deus chamou de cisternas rotas que não podem reter as águas. Você achou que ia reter as águas e ia matar a sede da sua vida. O casamento, a saúde, o relacionamento, mas secou, ia secar, vai secar, é uma cisterna rota, não pode reter as águas, o deserto não pode suprir a vida que você necessita. Sou eu sou a luz, eu sou o pão, eu sou a água. Por que aquela geração no deserto se perdeu? Porque eles foram a Deus sempre em busca do pão, eles nunca viram que Deus era o pão. Eles foram a Deus querendo água, eles nunca viram que Deus era água, eles nunca viram que Deus era rocha, então eles nunca tiveram satisfação. Então, todos os outros poços vão secar na sua vida, queridos. Isso não é porque eu sou profeta, sabe? É porque é a realidade para todos nós. Então, não se surpreenda no dia que você estiver arrasado, porque um poço secou, porque ele ia secar. E é por isso que disse, vinde a mim. Então apenas no deserto você realmente conhece Cristo, porque tudo seca, e você descobre, Ele é a água que me satisfaz, Ele é a luz que me ilumina, Ele é o pão que me alimenta, Ele é o pão da vida para mim, Ele é a água da vida, Ele é a luz, Ele é a luz. Outro dia eu estava vendo alguém dizer que sempre... alguém encontrou ele e disse assim, olha, eu passei por uma situação tão difícil e toda vez que eu passo por outras situações eu lembro aquilo que aconteceu. O filho dele tinha sido preso
E o pastor dele tinha ido até ele e ele estava assim, sem entender nada. E o pastor dele falou assim: olha, vamos meditar em João 13:7, quando Jesus disse a Pedro assim: você não sabe o que eu estou fazendo agora, mas mais tarde você vai entender. Ele disse: naquele dia penetrou a minha alma e encheu a minha alma, e todas as outras vezes isso volta. E esse pastor dizendo assim: eu achei estranho, não falei nada na hora, mas eu achei estranho porque eu já tinha pregado várias vezes sobre isso. Ele já tinha feito as anotações lá no caderninho dele. Mas o que acontece? Só no dia do deserto é que aquilo se tornou real para ele. No dia do deserto, a vida toda é um deserto, mas no dia que o deserto se mostrou mais deserto. Porque só assim nós temos certeza, nós encontramos a rocha, nós temos a rocha, nós temos Ele como pão, como água, como luz. Quando todas as outras luzes se apagam, quando tudo aquilo que supostamente podia alimentar nossa fome se vai, quando toda a água seca, e quando todos os outros poços secam, Ele realmente fica evidente que Ele é a água da nossa vida. Eu não quero dizer que você só cresce quando você sofre, não, se você for sábio, você cresce o tempo todo, e nós somos chamados para isso. Mas o que a Bíblia diz claramente, e o autor de Hebreus enfatiza, é que você deve se lembrar que você está no deserto o tempo todo, mas que você esquece, e nos dias mais áridos no deserto, isso vem à tona, e que você, quando esses dias chegam, você não vê isso como uma oportunidade de conhecer mais Deus, conhecer mais Cristo como água, como luz, como pão, você perde isso porque você esqueceu que estava no deserto, e você esperou daquelas outras coisas, e quando essas coisas são tiradas, você perde a doçura que você pode experimentar, não só suportar a vida no deserto. O que ele diz é que há uma doçura que flui dele para nós, como luz, como alimento, como pão, como água, no deserto. E você tem certeza que você realmente o tem como luz, porque todas as outras luzes se foram. Em vez de você dizer: por que isso aconteceu, minha vida desmoronou, ele foi a luz. Você já sabia que todas as outras coisas no deserto não dão suporte para a vida, para a satisfação, para a plenitude, porque tudo está se indo, você mesmo está, seu corpo, todas as coisas, e essas coisas no máximo não te deram nada. Quando você tinha saúde máxima, você não era a pessoa mais satisfeita do mundo, não é porque a saúde se foi, ela nunca deu, mas além de ela nunca dar, ela está indo. Quando você tinha um casamento maravilhoso, lá, sei lá, quando você acha que o casamento foi melhor na sua vida, ou aquela pessoa que teve o melhor casamento do mundo, ela não era uma pessoa satisfeita. Mas é óbvio que, porque aquilo não pode entregar, mas aquilo está se indo, aquilo também está indo embora. Mesmo aquilo que não satisfaz no seu melhor, não vai ficar no seu melhor, nunca. Então a terceira coisa ensinada aqui, nós temos alguns minutos, ele diz: se o meu povo me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha. Eu o satisfaria, eles sentiriam satisfação. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: quando você firma a sua vida na rocha que ele é, não há só capacidade de sobrevivência, há a doçura. Quando você procura uma rocha no deserto, não é porque você imagina que há isso lá. O deserto, se você encontra uma série de rochas, você procura ela porque há muitas coisas que só podem ter ali. Não é tão comum achar aquela quantidade de rochas no deserto, sempre. Mas ali, na rocha, por exemplo, durante o dia você tem sombra, você tem um refresco do sol, do calor. E à noite a rocha é quentinha, porque o deserto de noite fica muito frio, porque as areias, as coisas não podem reter o calor do dia, então a temperatura à noite despenca, mas não a rocha retém. Então, de noite, a rocha te dá quentura, de dia ela te protege, a rocha, nas fendas da rocha se acumula água, enfim,
Você pode encontrar muitas coisas na rocha que não há mais em nenhum lugar no deserto, mas você não espera encontrar mel lá. Isso é totalmente inesperado. A ideia que está por trás disso é que Deus no deserto não só nos mostra que Ele satisfaz as necessidades básicas assim, da existência. O que está dizendo é que há doçura em Cristo, a doçura de amor, de alegria, de beleza. Ele diz: eu não vou dar só o suficiente para você suportar, não é isso que eu dou no deserto. Eu dou doçura. Mesmo nesses maus momentos, há algo doce, algo alegre, algo bonito. Isso soa para muitos como Romanos 8, 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem. As pessoas sempre pensam assim: se eu confiar em Deus, Deus vai trazer algo promissor de cada coisa que acontece na vida, e vai trazer algo doce do amargo. É verdade, mas eu acho que muitas vezes as pessoas não veem essa promessa como essa promessa está na Bíblia. A Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem final que Deus tem para nós. Não diz que de cada coisa individualmente tem um bom resultado. Um monte de coisa nas nossas vidas não tem um bom resultado em cada coisa, mas todas elas operadas conjuntamente vão cooperar para aquele bem final que Paulo está falando, que é a nossa glorificação. Então você não pode dizer: olha, cada coisa ruim que acontece comigo, se eu olhar o suficiente para aquilo, Deus vai trazer algo bonito dali. Por exemplo, eu perdi minha carreira porque bati com um carro, fiquei internado. Mas lá eu conheci uma enfermeira linda, casei com ela e foi maravilhoso. Está vendo? Eu perdi algo, mas eu ganhei algo. Não é verdade. Não é que de cada situação ruim, uma coisa, se você olhar com firmeza, uma coisa boa aparece. Sei lá, alguém que eu amava morreu, mas aí no enterro alguém se converteu. Não, sabe? Ou eu, por exemplo, desloquei o ombro 11 vezes, as 11 vezes tive que ir para o hospital colocar no lugar. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Doeu a beça, é isso que aconteceu. Sabe? Não, mas cada vez que eu fui para o hospital, aquela dor terrível, eu agia e Deus converteu o enfermeiro. Não aconteceu nada disso. Foi dor mesmo. Ele não diz que tudo e cada coisa tem um bom resultado. Isso minimiza a tragédia da vida. Isso minimiza o poder do deserto em nossas vidas. Quando as pessoas dizem: se você olhar, atrás de cada nuvem é uma fresta de sol, tal, essas coisas assim. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre a tragédia da vida. O que Deus diz é que todas as coisas cooperam conjuntamente para o propósito final dele. Mas a vida é cheia de tragédias. Não é bom quando você diz que uma coisa ruim é uma bênção disfarçada, porque isso tira exatamente a capacidade de Deus do mal operar aquilo para o bem, mas aquilo era mal. E quando você chama aquilo de uma bênção não é uma coisa má. Então, quando Jesus Cristo chega no túmulo de Lázaro, ele morreu tragicamente, porque ele era jovem e morreu doente. É uma tragédia. Ele não chegou lá e disse assim: isso aqui, na verdade, gente, vamos sorrir porque é uma bênção disfarçada. Ele vai ser ressuscitado, a fé de vocês vai ser fortalecida. Não, aquilo era uma tragédia. Deus é capaz de operar coisas grandes de tragédias, mas aquilo em si não é uma bênção, aquilo é uma tragédia. Ele teve uma morte trágica. Jesus não disse que não teve, Jesus então chorou com eles. A morte de Cristo é o que Deus usa para salvar todos nós, mas as pessoas, o assassinato de Cristo é uma tragédia, é a maior evidência da depravação final de todos os homens. Nós matamos o Criador. Deus é capaz de pegar situações tão trágicas assim e operar de tal maneira que Ele usa isso de tal forma que Ele pode operar o bem, mas só porque o poder dele é infinito. Mas aquilo é trágico, mostra o pecado, a feiura do pecado. Ou seja, quando você diz: bem, essa coisa ruim aconteceu, mas eu tenho certeza que isso é uma bênção disfarçada, você está sendo superficial, isso é sacarina.
Você está minimizando o que a Bíblia diz sobre o deserto. A natureza frágil da vida, a fragilidade da vida, a tragédia. Jesus ficou triste. E ele experimentou o luto com eles. O salário do pecado, a morte do homem, é algo terrível. É o salário do pecado. No paraíso não havia morte, não havia dor, não havia nenhuma dessas coisas. O que ele está dizendo é que ele pode tornar cada um de nós, em meio a essas coisas que são trágicas e tristes, tirar, porque há essa doçura em Cristo, de alegria, de beleza, tirar de nós mesmos doçura no meio disso tudo, para as outras pessoas. Você não gostaria da doçura que perdoa? Você não gostaria da doçura de não ficar com raiva e amargurado com ninguém? A miséria de ser amargo? Como você recebe o espírito de perdão? Você não pode obter o espírito de perdão facilmente. Por que é difícil para a gente perdoar as pessoas? Porque nós acreditamos que não faríamos aquilo que ela fez. É por isso que é difícil perdoar. Se nós acreditássemos com toda a força que nós somos capazes de fazer aquilo que ela fez, nós não acharíamos difícil de perdoar, mas nós achamos, eu nunca faria isso. Essa pessoa fez isso, essa pessoa é horrível. Ela faz isso, eu não faria isso. É por isso que nós temos dificuldade de perdoar. Você não sente a sua miséria, então você acha que a sua miséria não é igual àquela miséria. E a Bíblia diz que no deserto você vai ser humilhado. Você vai ser aprovado, como nas águas de Meribá. Você vai ver no deserto o que está no seu coração. Por isso que ele diz, eu te provei vocês no deserto. No deserto você vai achar que você não é tão corajoso como você pensava que era. Você vai descobrir que você não é tão forte, não é tão inteligente, você não é tão nobre, e você não é tão espiritual como você pensou que era. No deserto. No deserto Deus nos humilha. É o que o texto diz. Mostra a sua fragilidade, a sua fraqueza, o seu coração, o seu caráter. A partir dessa experiência de humilhação no deserto, você é capaz de perdoar. Algo doce é tirado de você. Você encontra Deus. Não é só que no deserto, a vida no deserto, você suporta. Você tem uma visão maravilhosa de Deus. Essa visão é doce. Essa visão começa a tirar a doçura de você mesmo. Quase ninguém jamais encontrou doçura na oração até estar no deserto. Depois que a gente aprende essas coisas no deserto, essas coisas acompanham as nossas vidas, porque nós temos uma experiência real. Mas muitas pessoas têm orações superficiais, mas até o deserto, no deserto realmente, quando ela sente a aridez do deserto, ela sente que ou Deus precisa ser real, ou só aquela coisa de palavras e palavras não vão satisfazer, não vão cumprir nada. É onde você realmente ou descobre que Deus é real, ou você só tem autoajuda, palavras de ânimo, mas não há lá no fundo a alegria, a luz, a água, o pão que Ele é. E isso que está dizendo, Deus não vai apenas dar força a você para que você continuar, travar os dentes, ser crente não é só ser estoico. Você experimenta a doçura, você vai a Cristo e encontra descanso, encontra nele mel, na beleza, na alegria que vem dele. Isso em você gera beleza em você também. O deserto faz isso, você é provado e essas coisas começam a fluir. Ele vai tirando de você algo corajoso, algo alegre, algo grato, algo perdoador. Você vai começando a se parecer mais com Cristo. É por isso que ele diz, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Você começa a se parecer mais com Ele. Começa a sair doçura da sua vida. Você pode dizer, eu sei muitas pessoas, pastor, que foram para o deserto, para o momento mais árido do deserto, não ficaram mais doces, nem mais tolerantes, nem mais perdoadoras, nem melhores, nem Israel. Se você for para o deserto e você não vê que Cristo é o pão, que Cristo é a água, que Cristo é óbvio que você fica amargo, os teus ídolos estão te deixando na mão. É por isso que Deus diz assim, se o meu povo apenas ouvisse. Há algumas condições que o Salmo diz aqui, 3, e eu quero encerrar com elas.
o deserto ou vai te tornar mais ácido ou mais doce. Porque ou ele te mostra que realmente Jesus é o teu descanso, a tua alegria, ou ele faz você enxergar os seus deuses e amores morrendo mesmo. Então faz de você uma pessoa melhor ou pior. A vida é assim, ela faz isso. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 81:7, eu os pus à prova nas águas de Meribá. Então ele diz, se o meu povo ouvisse, a primeira coisa que ele vai falar é sobre meditação. Eu não tenho tempo para falar a respeito dessas 3 disciplinas, mas ele diz que a primeira coisa é ouvir, não é obedecer simplesmente, porque obedecer sem ouvir é uma coisa estoica só. Ele está falando sobre ouvir, sobre meditação na palavra de Deus, até que ela seja verdade, operante em meu coração. Não é só a palavra que o pastor falou, sabe? É a palavra que agora aqui, no meio do deserto, no meio dessa sequidão, aquilo realmente alimenta a minha alma. Aquilo não só me faz sobreviver, aquilo me satisfaz. Enquanto você não medita na palavra, até que ela flui assim na sua vida, como não a verdade lá longe, mas a verdade que o Espírito Santo imprime no meu coração. Então, eu não tenho, é sobre isso que ele vai dizer. Outra disciplina que ele vai falar aqui é você obedecer, por exemplo, o Estatuto de Deus. Ele começa com o louvor corporativo. Quando você está triste demais, quando você está no meio dessas experiências, há uma tendência das pessoas não quererem participar de cultos assim, não estou animado para o culto. A Bíblia diz que é o oposto. Isso é uma ordenança de Deus, adorá-lo corporativamente com a igreja, se alegrar diante dele e cantar. O salmo começa assim, cantem de alegria a Deus, nossa força, aclamem ao Deus de Jacó, comecem o louvor, façam ressoar o tambori, toque a lira, a harpa melodiosa, lembrando do deserto, lembrando de que a vida é um deserto. Se junte ao povo de Deus e adore dessa forma. Por quê? Porque é um decreto. Porque é o que eu decretei para vocês experimentarem como meio daquilo que eu vou fazer. Então você vê, você não tem que sentir simplesmente, nos dias de deserto você tende a não querer estar corporativamente adorando a Deus, mas isso é um mandamento de Deus para nós, a disciplina do louvor corporativo. Claro que você não sente naturalmente, porque você não sente como alegria. Mas ele está dizendo, alegre-se na ordenança de Deus. Deus ordenou que todos nós nos juntemos e nos alegremos nele. Faça isso. Porque se você não fizer isso, se o meu povo ele não experimenta essa doçura. Então, há um comentarista antigo do hebraico falando a respeito disso, é uma ordem, porque a Bíblia está dizendo que a adoração corporativa é o melhor meio de fazer você lembrar e trazer ao seu coração as doçuras daquilo que Deus é e daquilo que Deus revelou. Desperta, e especialmente com música, como ele está falando aqui. Muitas pessoas dizem assim, o louvor é louvor, mas não tem nada a ver com música. Não, a Bíblia não faz isso. É óbvio que outras coisas fazem parte do louvor, mas a Bíblia ordena cantar, cante, é o que está ordenando aqui nessa festa, se juntem, cantem de alegria, exultem, toquem os instrumentos, faça isso no deserto, nas experiências cantar, por exemplo, Êxodo 15:1, cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. 1 Crônicas 16:9, cantem para Ele, louvem-no, cantem todos os seus atos maravilhosos. 16:23, cantem ao Senhor todas as terras. Eu podia mencionar, é uma das ordens mais constantes da Bíblia, cantem com júbilo, cantem com alegria. Muitas pessoas hoje falam, por causa dos descaminhos que o Evangelho tem, e eu acho meio ridículo, muitas vezes assim, como parte daquilo que é música se corrompeu, então as pessoas, quase que elas dizem, o louvor não pode ter música, a Bíblia ordena a música, cantar o tempo todo. Era como se eu falasse assim, porque a mensagem está toda torcida no mundo, então vamos acabar com a pregação. Isso é ridículo. O que nós temos que fazer é fazer o que Deus ordenou da maneira que Ele ordenou.
Então, poucas ordens são mais repetidas do que cantem, cantem, cantem. É óbvio que as pessoas elas têm um certo problema com os sentimentos. Elas dizem, mas música ela pode trazer sentimentos. É para isso mesmo, é por isso que ele ordenou, para que os sentimentos venham. A música que nós cantamos, que ele ordena, trazem sentimentos verdadeiros de corações regenerados. Se o coração não é regenerado, é óbvio que ela não traz. Mas ele não está falando sobre a música criar um sentimento pela música em si. Ele está falando que a música é o melhor meio que ele mesmo criou para trazer à tona esses sentimentos profundos, esses afetos. Então, por exemplo, quando você ouve Eric Clapton cantando sobre o filhinho dele que caiu lá do prédio e que morreu, que ele vai encontrar, que ele quer encontrar o filho dele no céu, você lembra dos seus filhos, você sente uma doçura pelos seus filhos, você não diz, isso é falso, porque é por causa da música. Não, é óbvio, o amor pelos meus filhos é real. Aquela música, como está falando sobre amor de filhos, ela me faz pensar nos meus filhos, lembrar dos meus filhos e sentir uma doçura no amor dos meus filhos. Ela não criou um amor pelos meus filhos que não existia, ou eu nem... Quando você ouve Love of My Life do Freddie Mercury, aí você pensa na sua esposa, que maravilhoso. Isso é falso, é a música. Não, é porque existe a esposa, é porque eu amo. Essa música me traz isso. Deus diz que o cântico, ele criou a música. Realmente nós sabemos como a música tem um poder em nossos sentimentos. Ele criou isso. Quando nós temos afetos verdadeiros por Deus, quando nós o cantamos, esses afetos são despertados. Portanto, essa é uma das ordens mais constantes. A segunda que ele vai falar aqui é isso: meditem assim, Israel me ouvisse. Não é simplesmente escutar, se eles me ouvissem essa verdade. Então eles teriam esse mel no deserto. E a última coisa que ele diz nessas disciplinas no deserto é que você tem que acabar com os seus ídolos. Todos os seus ídolos, todas as rochas que você colocou como base para alguma coisa na sua vida. O descanso, a alegria, a felicidade. Ele vai dizer, olha, vocês... tem que jogar fora todas essas coisas para vocês me experimentarem como a rocha. Não tenham deuses estrangeiros no seu meio, diz no versículo 9. Não se incline perante nenhum deus estranho. Vocês se inclinaram. E eu quero que você tenha cuidado aqui, quando nós sofremos, é óbvio que você pode confundir toda dor com idolatria. Tudo que nós experimentamos na vida tem o poder de se tornar um ídolo em nossas vidas. Mas é óbvio que quando eu perco meu emprego, há uma tristeza natural, porque eu preciso do emprego para que minha família sobreviva. Quando eu perco um relacionamento, ou por morte, ou por alguma outra coisa, é óbvio que há saudade e tristeza, porque Deus me fez para ter esses relacionamentos. Isso não mostra que isso é um ídolo na minha vida. O problema é quando aquilo era a base de todas essas coisas que Deus é para mim, a alegria, o gozo, o descanso. Então eu idolatricamente fico triste. Sabe, meu casamento se foi, esse relacionamento lá se foi, a carreira se foi, então agora minha vida acabou. Minha vida agora ficou sem base. Isso é a respeito disso. Então a gente tem que ter cuidado, porque é óbvio que há dor na tragédia, há dor no sofrimento. E todas essas coisas, ele diz, vocês vão experimentar profundamente nisso. E por último, a última coisa é que você pode dizer, pastor, então é isso então, e esse é o paradigma certo, isso tudo é certo, mas eu realmente não ajo assim no deserto, eu não agi assim no deserto, eu falei no deserto, eu coloquei outras coisas no lugar no deserto. Então, o que a Bíblia diz para nós, por último e fundamental, é que essas disciplinas deviam estar lá, essa visão devia estar lá, mas quando o homem de fato foi regenerado, ainda que ele falhe no deserto assim algumas vezes, isso não vai caracterizar a vida dele. E ele nunca mais precisa sentir medo no deserto, mesmo quando ele admite, olha e vê como ele falhou no deserto. Porque Jesus, você pode dizer, obrigado por falar isso,
A Bíblia diz que Jesus, por exemplo, ficou 40 dias no deserto e reagiu perfeitamente a todas as coisas no deserto. E a vida dele toda foi assim. E se você falar assim, mas Jesus foi assim, isso é maravilhoso, mas eu não sou Jesus e ele é um exemplo, e para mim isso é esmagador, porque eu não segui o exemplo exatamente como ele fez, mas se Jesus fosse só nosso exemplo, todos nós estávamos perdidos, queridos. Ele é um exemplo, nós devemos obedecer a Deus, ele realmente, você nunca deve desobedecer a Deus, não é? E ele realmente é um exemplo, mas Jesus não veio no mundo para ser simplesmente o nosso exemplo, ou para ser o nosso exemplo, ele veio para fazer em nosso lugar. Então, em Êxodo 17, o povo de Deus lá em Meribá reclamou de Deus e entrou em contenda com Deus, e eles falaram que não queriam mais uma relação com Deus. É o que a palavra no original diz. Eles entraram em contenda com Deus. É quando você está num relacionamento com alguém e você coloca na justiça. Você não quer mais paz. Ou pode ser um casamento, o que for. Entrou na justiça porque você quer acabar. Foi isso que o povo fez. Ele entrou em contenda com Deus. E Moisés ficou apavorado pensando, esse povo não só falou no deserto, eles agora dizem que Deus não deu a eles o que eles queriam para matar a sede deles, para ser a felicidade deles, aquelas coisas. E eles agora querem acabar com a relação com Deus para sempre. Então Deus vai destruir todo mundo. E Deus disse, olha, pegue a sua vara, chama os anciões e vão fazer um julgamento, como era naqueles dias. A vara de Moisés não era uma bengala, ela era um símbolo do juízo de Deus. Foi com a vara que ele feriu o Egito e salvou o seu povo. Então sempre é um sinal de juízo. Ele diz, leve a sua vara, junte os povos diante da pedra, da rocha, em Meribá, e haverá um julgamento. Mas essa pessoa, agora o povo vai ser destruído, porque o povo disse que não quer mais uma relação com Deus. O que eles merecem? Eles falharam. E Deus falou assim, agora você vai pegar, eu vou ficar em cima da pedra, eu vou estar em cima da rocha, e você vai com a vara ferir a rocha, vai cair sobre a rocha a vara do juízo. Moisés certamente se surpreendeu, porque a vara não caiu sobre o povo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, por que isso aconteceu? 1 Coríntios 10:4 diz, nossos antepassados passaram pelo mar, e no deserto eles beberam da rocha que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Paulo compreendeu, sabe, quando Jesus foi para o deserto, ele passou pelo teste, não só para ser um exemplo para nós, mas passou em nosso lugar, ele era a rocha. Quando nós falhamos no deserto, a rocha foi ferida e não nós. Ou seja, nós falhamos no deserto e ele foi punido com a vara do juízo de Deus. Então agora nós podemos ir para o deserto sem ter medo de Deus, porque nunca mais a vara do juízo vai cair sobre nós, se nós estamos em Cristo de verdade. Isso significa agora que eu não tenho medo judicial no deserto. Se eu não seguir, quando eu falho em fazer aquilo que Deus me chamou, mas eu tenho esse coração voltado para Cristo, eu não volto para uma relação judicial com Deus, mas minha vida espiritual não se desenvolve. Eu não cresço espiritualmente, e eu vou experimentar o deserto de uma maneira pior, à medida que eu vivo no deserto, e vocês também, mas eu não preciso ter medo se eu realmente estou em Cristo, e vai ser inexorável, porque eu estou em Cristo, porque Ele foi ferido no meu lugar, porque Ele foi o bode expiatório. O bode expiatório era aquele em que você confessava o pecado e ele era mandado para o deserto. Ele foi para o deserto abandonado por Deus, para que eu nunca fosse abandonado no deserto. Então, há uma pedra no deserto, há uma rocha, e há uma promessa de Deus de que o deserto vai ser usado por Ele para me transformar na imagem do seu Filho. Então as pessoas, um cristão nominal nunca foi a Cristo como seu descanso. É por isso que ele experimenta o mundo e o deserto, como o mundo experimenta. Então eles nunca podem entender o convite. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ficar de pé.